Para muitos estudiosos, é evidente que todas as profecias a respeito do Messias foram cumpridas. Mas por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias? Se gostou desse tema, faça sua inscrição, deixe seu like e vem comigo. O livro de João capítulo 1 nos declara que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por que os judeus deveriam acreditar que Jesus é o próprio Messias que os profetas anunciaram no Antigo Testamento? Vamos examinar algumas passagens das profecias que anunciavam a vinda do Messias. No livro de Isaías capítulo 7 versículo 13 e 14 diz que o Messias viria de uma virgem. Em Miqueias capítulo 5 versículo 2 revela seu local de nascimento. E em Isaías 53 narra sua simples aparência e humildade. Nessa narração diz que ele não tinha beleza nem formosura e não tinha boa aparência. Era desprezado. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi ferido por causa das nossas transgressões e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa narração fala sobre uma libertação espiritual, onde nosso Salvador levou nossos pecados, nos entregando sem merecimento a vida eterna. Mesmo assim, até os dias de hoje, muitos judeus não acreditam em Jesus, e aguardam a chegada do Messias. Mostraremos 5 motivos que fazem com que os judeus não reconheçam Jesus como o Messias. O primeiro motivo: os judeus esperavam por um líder político, que pudesse livrar o povo da opressão e domínio que viviam na época pelo Império Romano. Eles esperavam por um Messias poderoso que viesse com poder e glória a fim de trazer liberdade e justiça aos escolhidos de Deus. Mas Jesus nasceu em berço simples, filho de carpinteiro, sem ligações políticas. Os judeus nesse contexto estavam presos em ideias físicas, mas Jesus em seus ensinamentos falava sobre coisas espirituais. A libertação que Jesus anunciou foi a vida eterna. Ele anunciou tudo que os profetas antigos haviam prometido, mas não para neste mundo contaminado. Muito melhor que isso, anunciou o reino eterno, onde teremos um corpo de glória na presença do Criador. Segundo motivo, Jesus apontou os pecados dos judeus, principalmente os da religião e dos líderes religiosos. Jesus anunciou o amor, o perdão, e também um estilo de vida onde devemos sempre ajudar as pessoas necessitadas. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ilustra muito bem sobre o pecador que reconhece seus pecados e pede perdão, e do outro lado o fariseu que bate no peito se vangloriando por não ser um pecador como o publicano. Jesus trouxe ensinamentos simples que se diferem muito dos ensinamentos judaicos da época onde o fardo era muito pesado. Terceiro motivo: Jesus não se compactua com a religião e tradições judaicas. Jesus curava aos sábados e era constantemente criticado pelos líderes religiosos. Jesus disse aos líderes que misericórdia é maior que sacrifícios. Jesus não participa do apedrejamento de Maria Madalena, que segundo a lei de Moisés ela deveria ser apedrejada até a morte. A lei de Moisés não era exatamente a lei de Deus. Nos 10 mandamentos Deus ordenou: não matarás. Na lei de Moisés foi colocado pena de morte para certos crimes. Quarto motivo: a preferência, confiança e algumas vezes medo que os judeus tinham de seus líderes. A simplicidade dos ensinamentos de Jesus era muitas vezes contrária à dos religiosos. Jesus chamou os fariseus de líderes cegos e hipócritas. Os líderes religiosos começaram a perseguir Jesus primeiramente fazendo perguntas maliciosas tentando fazê-lo cair nas respostas, mas Jesus, conhecendo os corações deles, respondia sempre de forma muito sábia. Quinto motivo: eles interpretaram as profecias sobre o Messias de forma errada. O Messias não veio fazer parte daquele templo, nem construir outro igual. Quando ele disse: "Destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias", os líderes com seus pensamentos físicos acharam que ele falava do templo de pedra, mas na realidade estava falando do seu próprio corpo, que é a pedra angular, o verdadeiro templo do qual seu trono dura para sempre. O templo de pedra Jesus havia dito:
Não ficará pedra sobre pedra, e assim aconteceu. Concluindo, Jesus não foi um revolucionário que liderava um povo para conquistas terrestres, nem livraria seu povo das opressões da forma que imaginavam. Ele cumpriu tudo isso em sua morte, mas para a vida futura, e não aqui na terra. A promessa que nos deixou aqui na terra foi a esperança da vida eterna. Enquanto isso, continuamos a nascer e morrer aqui no mundo onde teremos aflições, mas isso não é um castigo, é uma escola. Temos o livre-arbítrio para escolher crescer como o joio ou como o trigo. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiamos no nosso Salvador, e vivamos uma vida na esperança da vida eterna. Espero que tenham gostado deste tema. Que Deus te abençoe.